Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer o empresário Marcos Teixeira, que brilha no setor de receptivo. Ele é o presidente da Martu. E a Martu tem uma história muito bonita, né? Porque ela foi criada por um motorista, primeiro funcionário da Impetu, foi motorista de todos os presidentes. Não foi assim que surgiu a Martu, Marco? Exatamente, foi meu pai, né, Severino Teixeira, que começou na Impetu e que nos deu essa orientação de abrir uma agência de viagem, os três irmãos juntos. Comemoramos agora 30 anos em agosto, 31 anos vamos fazer agora em agosto de 2022 de história. Muito trabalho. Como é que começou? Então, meu pai, funcionário da Impetu, Marta, minha irmã, fazendo turismo pela Unicap, né? Eu, funcionário público da Secretaria de Administração, minha irmã, bióloga. Foi quando o papai disse... Confusão enorme, não enorme, foi? É. Então, a gente resolveu largar o serviço público e com a orientação do meu pai, que o turismo estava começando, né? Porto de Galinhas ainda era estrada de barro, o papai levava os turistas lá no táxi também, porque ele era taxista. E ele disse, abre uma agência de receptivo. E aí a gente iniciou, graças a Deus, acho que foi a luz que o papai nos passou, que nos deu esse prazer de trabalhar com o turismo, que é tão apaixonante, né? E por que é que todo ônibus da Martu é rosa? Ah, João, isso é uma história, cara, uma história linda. Um amigo da minha irmã, né, que trabalhava com programa visual, criou essa imagem rosa, que é, na verdade, 20% do salmão, do vermelho, que deu um salmão. E aí, quando apareceu o primeiro projeto, que é um sol com os raios, aí foi aprovado por duas e eu tive que acompanhar, né? E aí foi um sucesso essa cor rosa, que brilha aí na cidade e, graças a Deus, é um marketing muito legal. Quem vê o ônibus rosa passar, já olha logo. Agora você só teve um problema com São Paulo. Conta a história, como foi a história de São Paulo. Isso foi um episódio bem interessante. Na época que os três times estavam na Série A, a gente atendia alguns times de futebol. E aí um empresário que nos contratava pediu um ônibus da Martu. A gente botou o ônibus rosa, levamos o time de São Paulo para jogar, não me lembro qual foi o time, mas aí... No segundo jogo, esse empresário disse, Marcos, não coloca o ônibus rosa para atender o São Paulo. Por quê? Porque deu muita repercussão lá em São Paulo. Ô Marquinhos, como é que você enfrentou a pandemia? Porque a pandemia parou tudo, o hotel fechou, não teve excursão, não teve turista, não teve mais nada. Como é que a Martu enfrentou a pandemia? João, eu sempre digo que foi 2 momentos que nos conseguiu a gente passar por isso, tá? Primeiro, em março, quando começou a pandemia, todo o serviço de receptivo, vendas de pacotes, lazer, parou 100%. Então, a gente ficou trabalhando com poucos funcionários só para remarcação e dando assistência aos clientes. Mas o outro setor da empresa, já que a gente nunca focou só no produto, a gente sempre teve vários setores de atuar no turismo, a gente tem um setor de fretamento, de transporte e funcionário. Aí sim as fábricas continuaram funcionando, a gente trabalhando, atendendo esses clientes e houve, na verdade, mais contratação de ônibus. Então foi esse motivo que fez a Martu sobreviver durante o período da pandemia e também a gente conseguiu salvar empregos de pessoas muito profissionais com a ajuda do governo, que foi o governo pagando 50% e a Martu pagando o restante. Porque, Marquinhos, você lembra que no auge de Suape, havia uma fila de ônibus quilométrica. Não adiantava você sair de Suape depois de 5 horas da tarde, que não ia chegar no Recife, só ia chegar de noite. Você pegou aquela época? Então, naquela época eu peguei, que foi a construção da refinaria, né? Refinaria em plena construção, muitas empresas terceirizadas. Era um movimento imenso, chegava a ter ali 6 mil ônibus. Hoje eu faço parte de um sindicato que hoje a gente opera aí com em torno de 2 mil ônibus transportando as pessoas tanto para a Jeep ou para qualquer lugar. 2 mil? 2 mil ônibus, que são 10 empresas que fazem parte do sindicato. Então, a gente hoje entende que a gente tem um papel importante dentro do Estado, porque a gente transporta esses funcionários aonde o serviço público, o Grande Recife, não consegue levar as pessoas para a Suape. E são em horários específicos, às 3 horas da manhã a gente já começa a circular aí pegando os funcionários. Agora, tem empresas piratas atuando nessa área? Isso tem crescido bastante, mas a gente tem contado muito com o apoio da EPTI, né, que é o órgão que fiscaliza o mercado. Eles têm sido atuantes
como forma de controlar um pouco esse crescimento de empresas piratas que atuam. Mas a gente tem um fator importante, João, é que as grandes empresas como BRF, Jeep, qualquer outras, elas só trabalham com empresas credenciadas. Essas empresas menores acabam contratando os piratas e aí se tornam um concorrente desleal com o nosso segmento. Você fazendo o receptivo, você tem um cuidado muito grande com os seus funcionários, né? O atendimento que ele tem que dar ao cliente, né? Sim, a gente, desde o motorista, né, que tem a qualificação para atender um turista com bom dia, levar a mala, encaminhar até o carro, dar informações turísticas dentro da possibilidade do conhecimento dele, como também a gente só trabalha com guias de turismo credenciados. Então, nós fazemos parte do grupo do trade turístico, onde está o sindicato dos guias. Esses guias nos atendem, que seja em qualquer idioma, levando os passageiros a Porto de Galinhas e os diversos passeios que a gente faz. City Tour, Porto de Galinhas, Carneiros. Então, a gente tem esse cuidado de trabalhar dentro da especificação. Ô Marco, você agora está renovando a frota todinha, ônibus novos, carros novos. Onde é que está arranjando dinheiro? Ô, João, é assim, a gente precisa que o banco olhe para a gente e diga assim, é um empresário sério, é um empresário que tem uma história, 30 anos, e a gente precisa emprestar para ele. Então, isso a gente tem conseguido, a partir do momento que o banco nos dá essa oportunidade, a gente compra o ônibus em 60 meses, dá uma entrada, e isso a gente fez de fevereiro do ano passado para cá. A gente já investiu aí em torno de 4 milhões em renovação de frota. Não é fácil, pessoal, taxa de juro alta, mas assim, o sentimento que vai melhorar e do empresário que acredita no Brasil, sabe que a gente está no caminho certo. Agora, você compra um ônibus desse, paga muito mais imposto em Pernambuco do que em São Paulo. Que história é essa do imposto? Bom, a gente tem trabalhado junto ao governo do estado, né, sempre pedindo que tenha esse olhar para o nosso setor, porque, veja bem, a gente quando compra um ônibus em São Paulo, a gente paga 7% dentro do financiamento, que é o imposto local. E quando chega em Pernambuco, a gente paga 11% para um bem imobilizado. Então, a gente não está comprando um bem para vender, a gente está comprando um bem para que ele trabalhe, emita a nota fiscal e pague ao governo do estado. Então, hoje, 11% pesa muito para a gente fazer investimento como a gente vem fazendo. Imagina só, a gente tem um papel importante dentro do cenário, a gente gera empregos, a gente gera impostos e mais um imposto que antes era 5%, que para a gente já não deveria ter sido cobrado, mas o governo passou para 11%, isso tem pesado bastante. Quanto tempo de vida útil tem num receptivo um ônibus, Marco? Olha, um ônibus a gente consegue atuar aí até 7 anos num receptivo, em fábrica vai até 10 anos. No caso de van, a gente não passa de 4 anos. 4 anos as vans, que são aquelas de 15 lugares, a gente já está vendendo, já está trocando, porque a gente precisa também qualificar o equipamento, né? Já vem hoje os equipamentos com muita tecnologia, carregador de celular, televisão, tudo, então a gente sempre está renovando com 4 anos as vans. Um ônibus top desse da Martu custa quanto? João, se a gente pegar aquele ônibus com 2 andares, que não é um ônibus ideal para o receptivo, em torno de 1.500.000. Um ônibus bom para receptivo, em torno de R$900 mil, a gente vai atender bem. Por quê? Porque são ônibus que circulam bem nas cidades, a questão de altura, de acesso, acessibilidade também de pessoas idosas. O ônibus alto, apesar de ter elevadores, todos os carros, mas ele dificulta um pouco a acessibilidade de pessoas idosas. Mas um ônibus de R$900 mil atende muito bem para esse pequeno percurso dentro da cidade. Agora precisa ganhar dinheiro para comprar um ônibus por 900 mil. Então, se o banco me der empréstimo, eu entro e espero passar os 5 anos e pagar. É o que eu consegui fazer nesses 30 anos. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o empresário Marcos Teixeira, da Martu. Marcos, você foi presidente da ABAV de Pernambuco, é diretor nacional da ABAV. Em setembro, nós vamos ter o Congresso Brasileiro da ABAV aqui em Pernambuco. Já estão trabalhando na organização? João, eu assumi a ABAV Pernambuco na primeira gestão, né? Foram 4 anos de muito trabalho, junto com Fátima e toda a diretoria. A gente
conseguiu entregar uma BAV para Marcelo Wey, que é o atual presidente, que vai estar como presidente nessa BAV que acontece em setembro. Bom, eu queria dizer para vocês o seguinte, a BAV é um grande evento, é o maior evento da América Latina. Em setembro, o estado anfitrião é Pernambuco. A gente vai receber em torno de 30 mil agentes de viagem, além de vários expositores do Brasil e internacionais. Então, sai do eixo Recife-São Paulo e vem para Pernambuco, mas com detalhe, sem muitos protocolos, como foi o caso em Fortaleza, que foi o primeiro ano, que você estava presente, João, que foi o ano passado, mas que tinha muito protocolo. Então, foi uma feira pequena e esse ano a gente acredita que a gente vai bater todas as metas aí de participantes, até porque todo mundo quer vir para Pernambuco, quer conhecer o estado, quer ver as belezas de Pernambuco aqui. Agora, você já tem uma informação que não vai ter festa, né? Festa não, vai ser trabalho. Vai ser trabalho. A BAV, através da nossa atual presidente, a Magda, ela tem focado muito no agente de viagem, né? O agente de viagem para a gente é o olhar da associação. Veja bem, a BAV Nacional, ela tem uma função tão importante na esfera federal, onde a gente trabalhou bastante durante essa pandemia para que a gente diminuísse o impacto para o agente de viagem. Por exemplo, todas essas remarcações e todas essas garantias do cliente, elas foram tratadas durante o Ministério de Paulo Guedes, o governo federal, para que a gente não tivesse um impacto nos agentes de viagem. Quando eles vendiam um pacote, tinham que devolver. Então, a gente tem um prazo para fazer isso. Isso foi um trabalho da BAV Nacional na esfera federal. Agora, o agente de viagem sofre hoje muita concorrência da venda direta, né? Porque o cara, antigamente, era pela agência de viagem, hoje você compra a passagem, compra o hotel, compra a excursão, compra tudo pela internet. E não dá espaço para o agente de viagem. Então, João, isso vinha crescendo muito antes da pandemia, mas vê só a mudada que deu, né? A partir do momento que tanta gente procurou a internet para resolver seus problemas durante a pandemia e que não conseguiam, porque, por exemplo, a gente teve uma reunião no Procon Recife que o alto índice de reclamação com sites de companhias aéreas era imenso. Enquanto as agências de viagem, que aqueles agentes compraram, nós tínhamos o dever de resolver e trabalhar durante a pandemia e resolver o problema. Isso foi muito importante, porque isso conseguiu reverter muitos clientes para procurar o agente de viagem. Então, o agente de viagem que é capacitado, que tem conhecimento, ele está na frente. Pode ter certeza disso. Porque às vezes eu tenho exemplo de amigos que compraram hospedagem no exterior, depois teve problema, chegou lá, não tinha, ele não tem como resolver, né? Isso é fato, né? Quando você usa um site, não tem uma pessoa humana por trás, né? Tem uma máquina. Então, quando você compra um pacote numa agência de viagem, que você chega lá no destino, meu hotel, esse agente de viagem ele vai te atender qualquer hora da noite e ele vai resolver o problema. Isso tem acontecido porque, graças a Deus, Pernambuco hoje tem bons agentes de viagem, pessoas assim com alto conhecimento e que, com certeza, prestam um bom serviço para o mercado. Ô, Marco, a ação de muito destaque da Martur é excursão. A excursão está voltando? João, a gente tem um setor, né, que é o setor de receptivo, a gente atende muitos passageiros diariamente que chegam no aeroporto, levamos para os hotéis e daí a gente sai para as nossas excursões, sejam para Maragogi, sejam para Porto de Galinhas, para Carneiro, São Zé, que é um destino que está surpreendendo aí, né, São José da Coroa Grande, as piscinas fantásticas e o mais interessante, João, muita gente de Recife está indo nessa pegada, dizer assim, sábado eu vou pegar minha família e vou para Maragogi, mas vou numa excursão. E a gente tem recebido muito recifense fazendo esse passeio. Bem interessante esse novo momento. É um serviço que a Martur oferece? Todos os dias nós temos saída. Todos os dias a gente tem saída, no mínimo, para 2 passeios. Garantidos, hein? Mas você, durante um tempo, atuou muito em Pipa, não foi? Pipa é um destino muito consolidado, né? Diferente um pouco de Porto, por quê? Porque a hotelaria ela é menor. Então, são hotéis e pousadas com 20, 30 ou 40. Então, é um destino muito procurado, muito desejado, mas que, assim, a oferta hoje, pelo mercado que está sendo vendido, a gente não tirou o pé do freio, do acelerador, a gente continua vendendo.
mas com, às vezes, dificuldade de conseguir espaço e hospedagem lá. Outro problema que o operador está sofrendo é a concorrência do Uber, né? Porque o cara chegava aqui no aeroporto para ir para Porto de Galinhas, ligava para a Martu, eu quero um transfer, agora o cara chega lá e pega o Uber e vai para lá, né? Concorrência. O Uber veio para ficar, é fato, mas tirou muitos clientes nossos, principalmente da parte corporativa, né? As grandes empresas passavam para a gente, para as agências de receptivo, olha, vai chegar 3 diretores, pega, leva para o hotel. Hoje em dia esse pessoal já tem um aplicativo que o próprio Uber disponibiliza e isso aí afetou bastante. Outro ponto também é a questão da exploração lá do aeroporto de Recife, que infelizmente a gente acaba não tendo uma solução, né? Que são as pessoas que vão para o entorno do aeroporto para pegar aqueles passageiros que desembarcam e que são abordados ali para poder ir a Porto de Galinhas ou fazer um city tour, alguma coisa nesse sentido. É um problema de polícia ou do administrador do aeroporto? Olha, a gente já teve várias reuniões. Segunda informação é que, como o aeroporto é uma área pública, eles não podem atuar, não podem tirar as pessoas dali e botar para fora. Eu fico meio sem entender como é que funciona isso, né? Então, para a gente é meio difícil. Eu tinha uma sala no aeroporto durante 10 anos, tive que entregar durante a pandemia, mas eu tinha em frente da minha loja inúmeras empresas ali negociando, vendendo, e não eram empresas estabilizadas dentro do aeroporto. Mas vamos torcer que isso um dia se resolva. E hoje a Martu atua onde? Onde é a sede da Martu? Olha, a Martu está localizada ali na Pracinha de Boa Viagem, a nossa sede ali está exatamente desde o início da empresa. Temos uma loja no Paiva, ali onde está o Sheraton, tá? A gente tem uma perspectiva muito boa que aquilo aconteça, né? A volta de um hotel ali, que administra aquele hotel. E estamos também em Porto de Galinhas com a filial dentro do balneário ali, onde circula a maioria dos turistas. E realmente Porto de Galinhas é a joia do turismo de Pernambuco, né, Marco? Porto de Galinhas está no case de sucesso, né? Os empresários fizeram um trabalho fantástico e é o local onde a gente leva mais passageiros, mais turistas. É, sem dúvida, uma das praias mais tranquilas, com água cristalina e muita alegria. E Carneiros? Então, Carneiros vem aí, né? Precisa chegar aos hotéis, né, João? Precisa chegar aos grandes resorts. Hoje Carneiros vai ter um de 1.000 apartamentos lá, né? Tem um parque aquático, né, que é uma expectativa muito importante, com hotéis em volta, do mesmo estilo ali de Beach Park, né, em Fortaleza. Então, essa pegada vai desenvolver bastante destino e eu acredito que vai ser a bola da vez Carneiros ali. Nós queremos agradecer a Marco Teixeira por todas essas informações e dar os parabéns, que realmente a Martu é uma empresa de sucesso e que tem realmente sua presença marcante no turismo de Pernambuco. Um forte abraço e até segunda-feira, se Deus quiser.